Olá pessoal. Eu convidei aqui o meu colega o Vinícius Fedel para a gente conversar sobre a Odisseia. O Vinícius, como vocês conhecem, né, ele tem o podcast Colunas de Hércules, que discute temas da antiguidade. O Vinícius foi meu aluno na PUC Campinas. E a gente está há um tempo já conversando para a gente trocar algumas ideias sobre o filme da Odisseia. É um filme que é muito antecipado, né? Tanto por nós que somos do campo, que a gente estuda história antiga e gosta de literatura grega, da antiguidade, mas também como produção cinematográfica, né? Então, Vinícius, né, bem-vindo aí. Vamos fazer essa troca de ideias. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar trocando ideia com você, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. E sempre é bom falar sobre história antiga, é sempre bom falar sobre é, elementos de recepção de história antiga, né? Nós já trocamos ideia não só sobre esse filme, mas sobre outros elementos, então vai ser um prazer e mais uma vez, muito obrigado. O prazer é meu, né? Acho que a gente vai ter aí uma conversa é, produtiva, né? Porque tem muita coisa para pensar a respeito desse filme. Ele é um filme que foi produzido pelo Christopher Nolan, né? Que esse é um dos aspectos que eu estava mencionando na introdução que eu fiz, é que ele era um filme muito aguardado, não só por ser uma adaptação da Odisseia, mas por conta do seu cineasta, né? O Christopher Nolan, ele é um diretor que talvez hoje a gente viva aí num cenário de produções cinematográficas um pouco, sobretudo quando a gente pensa, né, na indústria hollywoodiana, extremamente massificado, né, em que por muito tempo a gente teve grandes produções de estúdios, como são os filmes da Marvel, né, de super-heróis, e que acabam seguindo. E aqui nós não vamos fazer nenhum comentário a respeito da qualidade ou não desses filmes. Eu mesmo sou um fã desses filmes, eu assisto vários deles, vou ao cinema para assistir alguns deles. Mas há uma discussão a respeito de que muitas vezes eles seguem fórmulas, eles são muito parecidos uns com os outros. O Christopher Nolan, ele é, talvez, dessa geração de cineastas, um daqueles que é pensado como sendo um diretor que tem uma assinatura, ele tem uma forma como ele pensa o cinema que é muito própria e que ele atrai pessoas para assistir os filmes dele, né? Então é o que muitas vezes é chamado de filme-evento, né? São diretores que atraem audiências para assistir, por quê? Saiu o novo filme do Christopher Nolan. É o filme do É o Nolan, filme né? do Nolan, justamente, né? Então a gente pode pegar. É o filme do Nolan. E ele fez assim, os filmes de super-herói, ele fez filmes de ficção científica, né, como Interstellar, A Origem, né, o Tenet. E ele tem essa característica de trazer as pessoas para o cinema. Então acho que ele pegou um desafio muito grande, né, porque a Odisseia, pela própria estrutura do poema, né, e já adiantando um pouco dos temas que a gente vai discutir, ela é uma história que tem uma estrutura difícil de ser adaptada. E não existem muitas adaptações da Odisseia para o cinema. Existem algumas, né? A gente não vai exatamente comparar aqui as várias adaptações, mas é uma história difícil de ser adaptada. Uma coisa que eu acho só um pequeno complemento, justamente para ressaltar essa questão autoral do Nolan, é que mesmo quando ele vai para esse universo mais popular, por exemplo, ele fez a trilogia do Exato, Batman, né? exato. A gente chama, é a trilogia do Batman do Nolan. Nolan, Ele exatamente, colocou ali exatamente. uma série de elementos muito próprios da visão que ele tinha, da interpretação que ele tinha sobre o Batman, sobre os vilões do Batman, notadamente ali o Coringa e o Bane, né? Que é muito característico de como ele entende esse mundo de super-heróis e como ele faz esse universo girar com base na perspectiva dele. Eu acho que ele tem uma característica em que a gente pode identificar em vários dos seus filmes, porque quando a gente pega um filme como o Batman, né,
É um filme de super-herói. Ele tem elementos que são, digamos assim, tudo bem, o Batman é um super-herói que não é muito fantástico em Super, termos de né? poderes, né? Super, né? Mas a visão que o Nolan tem para esse universo é de pensar dentro de uma lógica realista, digamos assim, né? Isso está presente nos outros filmes dele, isso está presente na Odisseia, né? Então a Odisseia como uma narrativa que é recheada de elementos que são fantásticos, divinos, mágicos, e esses elementos estão presentes no filme do Nolan, mas eles estão dentro de um prisma, de uma visão que ela é ancorada em um elemento de realidade, digamos assim. A realidade segundo a visão cinematográfica do Nolan. Ele é um diretor que ele é contido nesse aspecto, ele não se deixa levar por explorar esse elemento fantástico de uma maneira mais exuberante. A gente tem problema a gente dar spoiler do filme aqui ou não? Eu acho que é uma conversa aberta ou não? Eu acho que não, viu, Vinícius? Assim, spoiler para Odisseia, com certeza não, né? Porque e do filme também. Eu acho que a gente pode deixar como aviso aqui, né? É, Que nós vamos discutir partes do filme. Se você não quer que isso atrapalhe sua experiência. a forma como você vai aproveitar a sua experiência, você escuta depois que assistir, não É, tem porque problema. pra mim, por exemplo, um dos elementos que mais me incomodou não é só uma questão dele diminuir esses elementos, vamos chamar assim, de fantásticos, mas, na minha visão, ele abre uma possível interpretação de que, na verdade, os elementos fantásticos que aparecem no filme não serem reais. Não sei se faz sentido isso, mas ser justamente uma questão tipo de alguma forma é uma interpretação que o Odisseu, e especialmente o Odisseu do Nolan, que é uma coisa que a gente até estava conversando aqui antes, né? Que o Odisseu do Nolan ele tem uma coisa muito única, que ele é alguém com trauma de guerra, Uhum. e como esse trauma de guerra pode, na verdade, talvez ter mudado a interpretação que ele faz das coisas, né? Eu acho que para alguns elementos, sem dúvida, essa interpretação ela está bem forte ali, especialmente ali a personagem da Zendaya, né, que é a Adeus Athena, Atena, né? e que a sugestão que o filme faz de forma bastante clara é que talvez ela, assim, ela não é a deusa Atena, ela é uma visão que ele tem envolvido por esse aspecto da culpa, das coisas que ele fez ali na derrotada, quando eles derrotam, né, Troy, invadem a cidade, matam as pessoas, e ele vê uma moça sendo decapitada, que é a Zendaya, e que ele fica com ela na cabeça por conta dessa questão da culpa, né? Então, esse é um dos elementos. Acho que a gente pode se aprofundar nisso ali com mais calma mais para frente, que envolve essa forma como ele usa os elementos fantásticos, divinos, mágicos na narrativa, sempre, quase sempre, talvez ancorados em uma dimensão realista. Então, assim, é Atena? Pode ser, mas é mais provável que seja mais uma manifestação da culpa ali dentro de uma lógica Sim, de estresse pós-traumático ali, né, de um veterano de guerra, né? E que é uma abordagem, acho que muito moderna, né, para se pensar como as pessoas lidam com a guerra, né? e eu acho que mesmo em outras partes ele acaba dando. Eu não vou dizer que ele dá pistas, eu acho que isso em outros momentos ficam interpretativos, como no caso da questão ali da caverna do Ciclope, por exemplo. Mas eu acho que ele é muito consciente dessas escolhas, mesmo dentro do próprio filme. Eu me lembro de um diálogo, ele saindo da caverna do Ciclope, por exemplo, que daí é a primeira vez que se revela que o Ciclope tem a capacidade de falar, né? Exato, Na obra original, vamos chamar assim, pelo menos, ou no material fonte, o Odisseu e o Ciclope eles conversam. Bastante, inclusive. assim, o Ciclope, ele é um personagem muito mais interessante no Odisseia do poema, né, do que eu acho que assim, é um
são algumas escolhas narrativas Eles que. colocam até um soldado depois pergunta pra ele, mas pô, por que que a gente não tentou conversar com ele? Ele fala, olha, esse barco já partiu e você conversaria com formigas? Então, tipo assim, essa é minha escolha mesmo, entendeu? É isso, eu tô vendo esse Ciclope como esse monstro, não é uma criatura é, fantástica, etc. É que, assim, no sentido de alguém com inteligência que vá conversar de primeira, não é. É a minha visão sobre esse monstro, né? Exato. Aí ele fala, "Ah, acho que agora já é um pouco tarde demais." E isso, essa visão que o Nolan tem sobre o cinema, né, ele é ancorado dentro de uma perspectiva que vamos chamar aqui de realista, é muito interessante para a gente pensar, sobretudo da nossa perspectiva, eu falo nossa, minha e sua, né, porque nós somos historiadores, né, então e o realismo dele, em alguns aspectos, ele passa por tentar contextualizar a narrativa que ele está colocando num período histórico bem delimitado. Sim. Né? A Idade do Bronze, vai ter toda uma discussão sobre se é uma Idade do Bronze que está terminando e por que ela está terminando, que é algo que a gente pode retomar mais para frente, mas eu só queria colocar essa questão da ancoragem histórica. E porque isso gerou muitas discussões a respeito se as escolhas do Nolan elas eram, digamos que, próximas, né, daquilo que seria a realidade histórica daquele contexto. Tanto a respeito, assim, isso vai muito em termos de escolhas que envolvem a forma como a cultura material ela é apresentada, se as armaduras estavam corretas ou não, se o barco que o Odisseu usa, né, ele era da época ou não, enfim, né? E também a forma como as pessoas se relacionavam, se organizavam, a sociedade se organizava, se isso pode ser comparado a aquilo que se conhece a respeito daquele período, né? E meio que paradoxalmente, nesse sentido, eu acho que ele não se preocupa tanto com algumas dessas ancoragens que seriam supostamente realistas, né? É, eu acho que a própria questão do barco do Odisseu mesmo, eu acho que é uma coisa bastante notável, porque inclusive ele usa o modelo de um barco viking, né? É o modelo de um barco viking. E eu acho que tem uma razão muito clara para isso, que envolve um outro elemento do tipo de cineasta que o Nolan é, né? Por que que é um barco viking e ele não fez uma reconstrução de uma Pentecontera, ou um barco que seja de um outro período histórico grego, né? Como um trireme, não sei, não faria sentido também, né? Mas um tipo de barco mais próximo das descrições dos poemas homéricos, né? E, pelo que eu acabei levantando de informações, aquele barco, ele é uma réplica, de fato, de um tipo de embarcação viking, mas que ele é funcional, né? Ele é um navio que ele já cruzou o Oceano Atlântico e o Nolan ele queria uma embarcação que funcionasse para as filmagens no mar, né? E que não fosse, por exemplo, simplesmente um cenário que estivesse dentro de um tanque, por exemplo, né? Então isso é uma escolha dele como cineasta. Ele não queria ali ficar preso a uma reprodução material fiel ao período da Idade do Bronze. Ele queria um recurso cinematográfico que permitisse ele colocar uma câmera dentro do barco, um barco que estivesse no mar. Não sei se você se lembra, tem uma cena em que eu acho que o Odisseu ele está ali na frente do navio e eles estão navegando e passam do lado uns golfinhos, né? Isso Aham, aconteceu porque eles estavam filmando no mar e não num tanque, né? sim. Eu acho que as cenas em que eles enfrentam, né, as tempestades, né, que é um elemento central da narrativa, e nesse ponto de vista eu acho que o Nolan ele é muito bem sucedido em criar uma atmosfera, né, de tensão. Ele é um cineasta com uma linguagem cinematográfica, não sou especialista, né, em cinema, mas que eu acho bastante envolvente. Elas funcionam bem justamente por isso, porque eles estão ali com a câmera dentro do barco. Não sei se eles estavam filmando uma tempestade, provavelmente não.
mas existe um elemento de que as coisas que a gente vê no filme dele, elas foram filmadas com uma câmera. Não é tela verde, né? Não são elementos digitais inseridos. Obviamente que tem coisas que são digitais, mas que ele filma, enfim. Então, eu acho que por conta disso há uma preferência. Então, assim, ao invés de eu fazer aqui uma réplica não funcional de um barco grego daquele período do bronze, eu vou utilizar uma embarcação que ela não é uma embarcação moderna, ela invoca claramente assim, ó, estou afastado, né, dessa, não é nada moderno. É viking, tudo bem, né, mas eu acho que isso não prejudica. Mas pelo menos eu consigo trazer cenas mais Exato, exato, ricas, né? né? Você tem uma riqueza visual nesse sentido. E eu, como historiador, e que entendo que, enfim, primeiro que isso é uma adaptação, né, eu acho que existem dimensões diferentes do que a gente pode pensar como fidelidade ao material, à época histórica que está sendo representada. Não me incomoda em absolutamente nada ele utilizar uma embarcação que não é historicamente precisa, se isso envolveria uma perda do tipo de narrativa cinematográfica que ele iria produzir, né? Então isso não me incomoda. A questão do barco não me incomoda, sendo bem honesto também, mas daí eu acho que assim, outros elementos me incomodam, mas pra gente começar, eu acho que a construir pelo menos um plano em comum, na sua visão, na sua opinião, quais são os elementos que devem construir uma boa adaptação? Eu acho assim, se a gente for identificar uma temática central da Odisseia, e aqui a gente sai um pouco do que eu estava dizendo agora há pouco, né? Que uma das dimensões a respeito do que seria uma boa adaptação seria pensar o período histórico em que a Odisseia supostamente ela ocorreria. Isso é uma dimensão e que é possível, né? E que é uma coisa muito difícil de ser respondida, porque a gente não tem essa resposta clara, né? Qual é o período histórico da Odisseia? Parece passar. É difícil responder isso, né? Inclusive, a gente faz aqui propaganda, né, pro seu podcast lá, as Colunas de Éforo. A gente tem um episódio que a gente Eu ia discute falar essa isso. questão do Homero, da historicidade dos poemas homéricos. Eles frequentemente são relacionados ao período da Idade do Bronze, que ficaria ali até por volta ali do final do século XII antes de Cristo. E é esse período histórico, mais ou menos, que o próprio Nolan identifica. Mas ele não se preocupa tanto em apresentar visualmente esse período de forma precisa, né? É o elemento da cultura material. Mas a outra dimensão que você coloca aqui, o que faria uma boa adaptação da Odisseia? A Odisseia, ela não é um relato histórico, ela é um poema, né? Então a gente tem que pegar qual é a estrutura do poema, qual é a narrativa desse poema, quais são os temas centrais desse poema, e uma boa adaptação para mim trabalharia com esses temas centrais. Para mim, o tema central da Odisseia é a questão da hospitalidade, né? Então, a Odisseia ela é uma série de episódios interconectados dentro de uma narrativa maior, que todos eles debatem esse tema central da hospitalidade. Como um visitante ele deve ser recebido, quais são os protocolos de ação, tanto do visitante quanto do anfitrião, enfim, né? E nesse sentido, a adaptação do Nolan tem também, pelo menos em parte, né, essa questão da hospitalidade como tema central. Então a gente pode pensar assim, né, a situação dos pretendentes na corte lá de Ítaca que ficam cortejando Penélope. Que a gente tem um exemplo de por que isso é um comentário a respeito de hospitalidade. São visitantes que estão ali forçando, né, A sua estadia, né? a sua estadia. é, eles não vão embora, eles ficam ali consumindo os recursos do anfitrião e querendo coisas que não são deles, são coisas do anfitrião que não foram oferecidas, né? O outro episódio que você falou aí, que podemos citar vários deles Podemos. aqui. O próprio Ciclope é um episódio de hospitalidade. O Ciclope, exato. É um episódio de hospitalidade.
ele não deixa os seus hóspedes ir embora e ele come os seus hóspedes, o que claramente é uma quebra das regras de Mas também, ao hospitalidade, mesmo né? tempo, é interessante nessa construção, porque é justamente, eu acho que eu concordo que para mim, justamente, a boa adaptação ela vai. Ela não precisa se preocupar tanto, vamos chamar assim, com essa questão estética, fidedigna, mas muito mais com uma essência do poema, né? Mas você vê assim, o Isso. Odisseu e seus homens também não são bons hóspedes com o Ciclope, né? Eles vão entrando, eles não se Não, anunciam, não é? Eles vão invadindo ali, eles estão interessados em consumir a comida do Ciclope, então. na Odisseia, isso acontece de uma forma em que o Odisseu ele apresenta que ele tem a expectativa em estabelecer boas relações de hospedagem com um anfitrião que ele Sim, não conhece. e E quando o Polifemo chega, né, que é o nome do Ciclope, ele chama Polifemo, eles não não tem isso. têm essa Isso é frustrado, expectativa, né? isso é frustrado, né, porque justamente ele começa ali a devorar, né, os companheiros de Odisseu e fecha a porta com aquela pedra gigante, enfim, né. Então, nesse sentido, eu acho que se a gente pegar a temática da Odisseia, o Nolan, ele reproduz isso, mas ele faz isso, obviamente, com uma sintonia, né, que é pensada a partir de uma visão diferente, Sim, uma visão do nosso tempo a respeito dessa temática, né? é. Tanto que ele não fala em termos de regras de hospitalidade, ele fala em termos das leis de Zeus, de Isso. forma mais ampla, o que acaba envolvendo não só relações de hospitalidade, mas quase que uma visão de como as pessoas deveriam se tratar umas com as outras de maneira mais Tem uma ampla, né? ética ali, né? Ele coloca um valor ético. Eu. É uma ética que é quase Judaico-cristã, né? judaico-cristã A gente ali, tava né? conversando. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Que acaba um pouco subjacente no discurso que eles apresentam. Mas eu acho que isso não apaga que a narrativa ela é construída a partir do material do poema dentro do filme como uma sucessão de episódios a respeito dessa temática. E eu gosto que ele respeita também, né, ainda dentro dessa temática, se a adaptação é boa ou não. Ele respeita os tipos de episódios que tem na Odisseia, a própria estrutura da narrativa, porque o poema ele é organizado numa primeira parte que envolve a situação de Ítaca e as aventuras que o Telêmaco vai empreender para buscar notícias do pai, e isso está lá no filme. Envolve a parte em que o Odisseu está tentando voltar para casa e as narrativas do Odisseu, das aventuras que ele viveu, que são essas aventuras fantásticas, tentando voltar para casa, que aí você tem o Ciclope, os Lestrigões, que são aqueles gigantes, né, que eles encontram numa ilha, a Circe, Calypso, tudo isso são episódios que estão no poema e que são colocados. Obviamente, o Nolan não colocou todos os episódios, ele fez escolhas, ele fez confluências narrativas, vou chamar dessa forma, né? Porque ele muitas vezes ele agrega vários episódios no mesmo. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso, que é a forma como ele usa Calypso, né? Que eu acho que é muito Sim. interessante em termos de um recurso narrativo para contar essa história. Depois disso a gente tem a parte do retorno, efetivamente, que é quando o Odisseu ele volta para Ítaca e ele executa sua vingança contra os pretendentes, Pretendentes. né? Então, dentro dessa lógica, a estrutura que está no poema está lá, as temáticas também, mas obviamente que isso é feito a partir de adaptações, como tem que ser, afinal de contas é um filme, e ele é um filme moderno, contemporâneo, feito a partir de uma ética, de uma lógica, de uma sensibilidade contemporânea, que está muito presente, né? Isso não é em nenhum momento negado, né? Mas essa é uma ideia de uma adaptação, né? Eu acho que dentro dessas escolhas, a adaptação ela poderia ser tanto assim, o que foi adaptado em termos de uma suposta verdade histórica para um período que não é muito claramente delimitado a partir do material, se é o fim da Idade do Bronze de fato, enfim, né? Ou uma adaptação da estrutura narrativa do poema, né? Aí, nesse sentido, eu acho que ele fez um bom trabalho em termos da adaptação da estrutura narrativa do poema. O
que você achou? Olha, eu acho que em termos narrativos, eu acho que é ok, é bem feito, eu acho que é coerente. O que me incomoda mais é justamente nesse processo de adaptar a nossa sensibilidade moderna, são os elementos da construção de personagens. Então, por exemplo, eu não tenho um Odisseu que é orgulhoso. É, ele, Isso me incomoda, porque pra mim isso não só é um traço importante do Odisseu, mas como essa característica do Odisseu, em muitos momentos, é o que ajuda a mover a própria história. não só, são vários elementos do personagem de Odisseu que eu acho que eles ficaram ali um pouco Eu vou falar, eu assim, reduzidos pra naquele. mim esse orgulho do Odisseu ele não é só reduzido, ele não aparece em nada, né? E eu Pra acho mim, assim, eu assim. não. Primeiro, acho que a gente nem falou sobre isso, né? Eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Até assim, ao longo do tempo, já tem umas 2 semanas que eu assisti. Eu acho que eu tenho gostado mais do filme. Né? Não é nem de longe meu filme favorito, nem do próprio Nolan, sabe? Ah, ah, Aham. mas é um filme que tem problemas, não só nesse aspecto da adaptação, mas na forma como ele usa esses elementos. O personagem do Odisseu, por exemplo, ele é bastante modificado e eu acho que tem uma razão para isso. Ele tenta fazer um personagem que não, apesar dele ser colocado como um personagem que tem suas complicações, sua profundidade, ele não é um personagem unidimensional, mas é um personagem que busca não afrontar sensibilidades modernas e ser um personagem que é Sim, simpático para audiências modernas. Então esse aspecto dele ser orgulhoso, eu acho que até isso acaba prejudicando uma das principais características, que é não só que ele é orgulhoso, ele também é esperto, né? O Odisseu é um personagem malandro. Ah, ah, muito. ah, ah. Eu acho que assim, se a gente for colocar na minha visão assim, né? O Odisseu ele é malandro, ele é orgulhoso e ele é um mentiroso contumaz, né? Ele mente muito, exatamente, né? É, E um outro elemento que a gente estava falando aqui, né, sobre o estresse pós-traumático do Odisseu, que ele é sim, uma pessoa extremamente afetada pelas ações que ele cometeu na guerra. sim. E isso não é um elemento que tem talvez você possa fazer essa leitura a partir da Odisseia, mas ele não tem essa dimensão, né? Tipo, Não tá explícito, né? pelo contrário, eu diria, né, que as ações não só do Odisseu, mas dos guerreiros na guerra, elas eram valorizadas porque a guerra era um elemento de posicionar socialmente os indivíduos na sociedade do poema, que é muito relevante. O grande guerreiro, ele é valorizado por ser grande guerreiro, por ter feito ações consideradas importantes na guerra. O que são ações importantes na guerra? Ele matou um monte de gente. Eu ia falar, eu acho que. Sim, eu acho que inclusive um momento que o Nolan perdeu a oportunidade de colocar no filme e que eu acho que caberia muito no filme e ele não colocou, e eu acho que traz muito essa questão para uma audiência moderna do peso da guerra, por exemplo, é a fala do Aquiles, por exemplo. Uhum. Não tem aquele. Então, e por exemplo, assim, na minha opinião, seria fantástico ele colocando o Aquiles dizendo justamente que, olha, essa contraposição, né, o Aquiles na Ilíada, ele é esse grande guerreiro, né? Ele é o cara que literalmente faz um rio, uma deidade, né? Pedir pra Deus, pelo amor de Deus, para esse cara que eu não aguento mais sangue, gosto de sangue na minha boca. De tanto cadáver que ele jogou aqui dentro, porque ele não para de matar. E ele é visto como essa grande figura. E quando a gente reencontra ele na Odisseia, ele é completamente desconstruído, né? Ele fala, né? Olha, eu preferia ser um escravo na casa de alguém do que o rei no mundo dos mortos, né? Ou seja, essa posição social, ela só é válida enquanto você está vivo. Depois que você morreu, Mas mesmo essa reflexão que Aquiles faz no mundo dos mortos, ela não é exatamente um questionamento não, não anti-guerra, é. né? Ele não está ali, assim, arrependido das coisas que ele fez na guerra, né? Pelo contrário, enquanto vivos, né,
o grande guerreiro ele tem essa posição muitas vezes embasada pelas ações que ele cometeu na Sim, guerra. E são ações extremamente desagradáveis, né? Se você, assim, no caso da Odisseia, a principal do personagem do Odisseu, que é demonstrado, que é o artifício do cavalo, né? Que ele criou e que foi utilizado para derrotar a cidade de Troia. No canto 8 da Odisseia, isso é apresentado na narrativa de um cantor, né, um Aedo, que é o Demódoco, na, na, na Corte dos Feaços, que é todo um episódio que não tem no filme, né, que a gente pode falar por quê daqui a pouco. E Odisseu, ele, de fato, quando ele escuta a narrativa sobre o cavalo de Troia, ele ele chora. chora. Mas não parece que ele está chorando assim, porque eu estou arrependido daquilo, sabe? É muito mais um gatilho para a questão de que ele não voltou para casa, da É, situação em que ele está. tanto que a Hannah Arendt, por exemplo, que ela tem um estudo sobre esse canto lá naquele A Condição Humana, ela tem uma outra interpretação, por exemplo, no sentido de uma construção de uma identidade do Odisseu tá relembrando da onde ele vem e quem ele é, porque nesse momento ele está sem memória, né? E daí, na verdade, ele estaria chorando muito mais por uma nostalgia e daquela noção, tipo, da dor da viagem para casa, né? Que vem Uhum. do grego, muito mais do que um Tem esse trauma de guerra, impressionante. né? Eu não tinha um problema com memória ali, não. Da lembrança que eu tenho dessa parte. Mas eu acho que assim, são essas leituras possíveis, mas que não me parece ligada a esse negócio do trauma da guerra, né? Muito pelo contrário. Eu acho que essa escolha do Nolan, que vai nesse aspecto dele, não, ele não é malandro, ele não está sempre mentindo o tempo inteiro, de maneira explícita. Se elas são o trauma que ele se arrepende de ter feito essas coisas na guerra, para construir um personagem que seja simpático para audiências modernas. O Telêmaco é a mesma coisa, né? Porque o Odisseu ele é um personagem que, quando a gente vê as ações dele, elas são de fato terríveis. Você pega na Ilíada, né? A Ilíada tem uma passagem importante do Odisseu, que é o canto 10, chamado Doloneia, que o Odisseu e o Diomedes eles invadem o acampamento troiano à noite e eles cometem uma série de atrocidades, né? Eles pegam um prisioneiro, né, um cara que é o Dolon, e eles interrogam ele, pegam as informações sobre como que é a organização do acampamento, depois eles matam, depois que o cara deu as informações. Eles encontram ali o batalhão dos guerreiros trácios e eles matam os guerreiros enquanto eles estão dormindo, né? O Odisseu ele rouba os cavalos do cara que eles acabaram de matar enquanto eles estavam dormindo e eles vão embora e são celebrados no acampamento dos aqueus, né, dos gregos. E não há nenhum arrependimento disso, né? Então, isso que coloca, né, como o principal feito da Guerra de Troia do Odisseu, que aparece no Odisseia, que é a invenção do cavalo e como que ele se arrepende disso, é muito para, eu acho, para amaciar essa sensibilidade contemporânea e ser um personagem simpático. O caso do Telêmaco que eu ia dizer é a mesma coisa, né? Porque o Telêmaco, por exemplo, na relação que ele tem com a mãe dele, ele é muito mal educado com a mãe, Ele é, ele é, muito mais do que aparece no filme, né? Então, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é tirar isso do filme é tirar uma dimensão importante da história do Telêmaco de que é uma criança que cresceu sem pai. a história de Telêmaco, a partir disso que você falou, ela é uma narrativa de amadurecimento, né? Então, Sim, talvez um pouco tardia, se a gente faz as contas, esse menino já tinha 20 anos, né? Então, então eu acho que há um amadurecimento ali tardio. Ele não era para ser uma criança, mas ele é, né? A forma como ele é apresentado no início da Odisseia. E eu acho que essas escolhas elas ocorreram no filme nesse sentido, de tentar trazer personagens que eles não sejam antipáticos para essas sensibilidades modernas. O que eu acho que acarreta perdas em relação àquilo que a gente estava dizendo, da adaptação do poema. Porque nesse sentido existem dimensões desses personagens que de fato ficam de fora, né? O do Odisseu para mim é o mais claro disso, que ele é um personagem que o seu elemento dele ser extremamente ardiloso, orgulhoso,
Ele não necessariamente se arrepende das coisas que ele fez na guerra. Ele continua sendo complexo com todas essas dimensões, né? Mas ele foi simplificado na narrativa do filme ao se abrir mão dessas questões, né? E na minha opinião, isso empobrece o filme. Empobrece o Pra personagem, mim, sim, eu assim, acho que sim. na minha visão, pelo menos, tá tudo bem você às vezes não gostar de todos os aspectos de um protagonista. Mas aí também eu entendo, é aquela coisa. É um blockbuster, ele é um filme que é pensado numa ampla audiência. Eu entendo essas questões de escolhas, elas só não me agradam assim. Outra dimensão também que eu não gosto tanto é justamente, e daí também é do Nolan, como ele vai podando esse elemento do fantástico mesmo, né? Eu entendo você fazer isso com o Batman. Por incrível que pareça, eu acho que faz mais sentido fazer isso com o Batman do que com a Odisseia, porque na Odisseia você chuta uma moita, tem um deus. E você vai falar com esse deus, ele fala com você. E tem uma série de criaturas fantásticas e deuses ali que vão aparecendo. Eu acho que assim, as criaturas fantásticas estão ali, a magia está ali, e essa dimensão ela está lá. Até as divindades elas estão ali. E eu, assim, tentando me colocar, entender o que que ele quis fazer com essa visão, né? Não é que os deuses estão ausentes na narrativa dele. E eu não estou falando aqui especificamente da personagem da Zendaya, que pode ou não ser Atena. Pode ser uma visão que Odisseu tem, né? Os deuses eles estão presentes no cotidiano desses personagens, no sentido de que eles veem as ações dos deuses no seu cotidiano, naquilo que eles estão vivendo, né? Então, o Telêmaco a todo momento ele expressa, né, que uma pessoa que chega desconhecida, ela pode ser um deus, por exemplo, né? Então, ele menciona isso. E o que é o caso do Odisseia, né? Então, enfim, né, o Mentes, né, que é o cara que chega no início da Odisseia e traz supostas notícias de Odisseu para Telêmaco, era Atena disfarçada. Ao longo de toda a viagem de Telêmaco, quem acompanha Telêmaco não é o mentor, é Atenas disfarçada de mentor. E em determinado momento, em Pilos, que é outro episódio que foi bastante reformulado, digamos assim, né, no filme, não tem Nestor. Na corte de Nestor, o, o- agora eu estou em dúvida se é na corte de Nestor ou de Menelau em Esparta, mas que é na corte de Nestor. O mentor, ele na verdade ele se transforma num pássaro e sai voando. Então a Atena ela se identifica, olha, não era mentor, era uma divindade que estava acompanhando Telêmaco, né? Enfim, né, nas histórias que Odisseu ele conta na corte dos Feaços, no poema, ele fala com Hermes, né? Ele, enfim, né? Então é uma presença no poema que é muito maior. Então, no filme isso aparece de forma muito mais também suavizada. Na expectativa dos personagens que os deuses podem interferir, e no fato de que, por exemplo, né, voltando àquela cena do barco do Odisseu com os seus companheiros e eles enfrentando a tempestade. Ali o que o Nolan estava dizendo, assim, aquela tempestade era Poseidon. Né? Não é que não eram só os elementos que eles estavam enfrentando, eles estavam enfrentando a própria divindade. Né? Não foi elencado um ator para fazer o Poseidon. Sim. Não foi, de fato. Né? Mas eu não acho que a dimensão do divino está ausente. Não, mas eu acho que ela tá distante. Ela está distante por conta dessa visão Sim, realista dele, né? realista. Né? Mas é uma visão realista que ela tem também seus limites, né? Que daqui a pouco a gente pode falar. Porque eu acho que essa dimensão, então, portanto, da presença física das divindades, ela aparece mais nos efeitos que essas divindades teriam no cotidiano dos mortais, do que efetivamente na presença dessas divindades como personagens da narrativa. E sendo muito sincero, eu acho que isso é difícil de ser feito, tá? Uhum. Então, pense em adaptações aí de outras, né? Que trabalham com essa dupla camada de personagens, divinos e humanos, que você conhece.
Eu penso aqui no filme do Hércules, da Disney, que tem, né? Sim. As divindades, elas são presentes como personagens, elas interferem e funcionam, mas isso sempre funciona dentro de uma dimensão em que basicamente você vai ter duas narrativas. Você vai ter o núcleo mortal e o núcleo divino, eles interagem pouco. O que eu consigo lembrar assim, que tinha, ou pelo menos na minha memória tinha isso. Tinha uma série do Hércules, A série do Hércules, sim, do Kevin do Sorbo, isso. A também tinha a na Xena, Xena, a né, Princesa Guerreira também tinha isso. Tinha também naquele, ou no próprio filme do, se eu não me engano, no filme da Odisseia de aquele de 90. a do Armando Assante, eu não vi. Né, Isso. confesso que eu não assisti. Eu acho que eu me lembro que, assim, de memória, tá? Posso estar enganado, porque eu também ouvi isso criança, mas eu acho que tinha assim ali os. Um filme que tem isso é o Jasão e os Argonautas, da década de 60. Também Né? é. Então, a personagem de Hera ali, né? Mas acaba ficando uma dupla camada de interações. Acho que nos exemplos que você deu aí do Hércules, talvez e da China, existe ali uma interação mais direta. Né? Mas eu não sei, eu acho que é um elemento difícil de ser colocado. Sim, Sobretudo assim, é um filme que, se você vai incluir mais esses personagens e várias coisas já foram cortadas ou misturadas, eu entendo essa escolha. Ela não me incomoda sim, tanto, porque eu acho que eu fico contemplado no fato de que o elemento do fantástico, porque ele encontra o Polifemo. O Polifemo é um personagem muito menos interessante no filme dele do que ele é na Odisseia, mas ele está lá, né? E ele é muito bem utilizado do ponto de vista de se criar uma cena muito tensa na caverna, bem feita, visualmente interessante. Né? Os lestrigões estão lá, são gigantes, né? A própria Circe, que por sinal, né, cabe aqui o comentário, para mim é a melhor cena do filme, né, que é o encontro deles com Circe e a transformação dos homens em porcos, né? Então aquilo ali está presente, é um elemento fantástico, claramente fantástico, né? E que está dentro, então, portanto, dessa dimensão de apresentar o fantástico. Eu acho que se ele tentasse racionalizar demais esses elementos, como ele fez com a relação com as divindades, para mim isso seria um problema maior, né? sim. É que pra mim, talvez, acho que o elemento que mais me incomoda é. Esses elementos fantásticos aparecem, isso é inegável, mas eu acho que a todo momento, seja colocado de maneira direta no texto ou em subtextos, o Nolan ele vai te dando lembretes dessa coisa pé no chão dele, né? Então, nesse próprio momento da Circe, né? A bronca que a Circe dá no Odisseu falando: você acha sensato mandar os seus homens aqui para uma casa de uma mulher sozinha? O que vocês acham que eles iam fazer, etc. Daí ela transforma eles em porcos. Daí ela começa a falar, né? Como eles são porcos, ela só revelou a verdadeira natureza deles, né? Eu não sei até que ponto isso que eu vou dizer tem alguma influência. Existe um romance que ele é moderno sobre Circe, de uma Uhum. autora chamada Madeline Miller, se eu não me engano, e que ela trabalha muito com essa perspectiva da história a partir do ponto de vista de Circe. E essa questão de como ela foi tratada por visitantes homens na ilha, né, ela é colocada, né? Eu não sei se isso teve uma influência ali que é exatamente aquilo que ela coloca no filme, né? De que ela seria ali abusada por aqueles homens, né? E essa seria a expectativa dela e por isso que ela age da forma como ela age, né? Mas talvez você tenha razão, né? Nesse sentido de que há não sei, uma racionalização das ações, né? E também, assim, é importante dizer, isso é uma questão puramente pessoal, né? Porque também tem isso, enquanto é a minha subjetividade ao ver o filme interpretar dessa maneira, né? Mas assim, são bem feitas as cenas, fazem sentido.
A coisa que eu acho que mais me incomodou é a questão de desse contexto, da, do que tá no roteiro sobre essa questão de uma civilização, essa consciência que esses elementos helênicos têm sobre que eles são a civilização e como essa ação que eles fizeram na Guerra de Troia rompe com isso, mas que vai ficar tudo bem porque uma nova civilização vai surgir. Isso me incomodou bastante também, né? Isso pra mim foi o mais complicado. De tudo que o filme coloca, os outros eu sei que o pessoal chama de nitpicking, Uhum, né? você. Que é ficar, esses elementos eu sei que é nitpicking meu, porque eu sou chato. Eu acho que isso que você disse agora, a gente pode talvez fechar a nossa discussão com isso, né? Eu acho que só para talvez terminar com essa questão da adaptação, tem um elemento que eu gostaria de ressaltar que é a respeito da estrutura da história, né? De por que, se a gente ainda está falando em termos de uma boa adaptação da narrativa como poema, né? Por que alguns episódios foram colocados e outros foram retirados? Né? Então, obviamente, né? É o Sim, veículo da narrativa, que é um filme, que é mais curto, apesar de ser um filme longo, ele tem 3 horas, né? Mas sim. não cabia tudo, acontece muita coisa na Odisseia, né? Então, quais episódios notáveis aí você ficou de fora e que talvez possa gerar algum estranhamento? Eu acho que dentro das narrativas do Odisseu a gente tem, por exemplo, a visita que ele faz, né, ao Éolo, né, na Ilha dos Ventos, né, do Rei dos Ventos, né, em que ele recebe ali, né, É um saco, né? É tipo um odre, né? saco, exatamente, né, um odre com ventos que ajudaria ele a chegar em casa, mas aí os Os marinheiros abrem antes da abre antes hora, da hora, ele leva ele de volta, volta. enfim, né? E que, enfim, é um episódio que acontece um pouco no início das narrativas. Ele quase chega em casa, mas aí ele volta. E que não me incomoda ele ter sido perdido ali, porque ele traz esse movimento de vai e volta, né? De que eles Sim. avançam e depois eles voltam para o mesmo lugar onde eles estavam. Então acho que, de certa maneira, não me incomoda muito de terem tirado. Ah, ainda nas narrativas de Odisseu, na verdade depois, né? É o encontro que ele tem com os feaços, talvez seja a parte que foi retirada, né? Que ele chega nessa ilha fantástica e é onde de fato ele faz a narrativa dele sobre o que aconteceu entre o fim da Guerra de Troia e até aquele momento ali que ele estava já 9, 10 anos tentando voltar para casa, né? Ele faz essa narrativa na corte dos feaços, num banquete. Ele é recebido, ele é bem recebido, inclusive dentro daquela temática que a gente estava falando sobre a hospitalidade. Os feaços eles são o principal exemplo de como receber o seu hóspede. Ele é bem tratado, alimentado, ele recebe os presentes e na hora que ele quer ir embora, eles levam ele de volta. Eles deixam ele, não só eles deixam ele embora, como eles levam ele para casa dele, né? Então é o exemplo principal assim de como se portar dentro dessas relações de hospitalidade que a gente estava falando, estava ali na corte dos feaços, né? Mas ela é o principal ponto em que as aventuras do Odisseu são narradas no poema, e não tem, né? E eu achei muito interessante a solução que o Nolan utilizou, apesar de que isso também envolve certas consequências para uma personagem específica, que é sintetizar essa narrativa na figura de Calypso. Calypso ela Uhum. acaba, então, portanto, funcionando como a audiência de Odisseu na corte dos feaços, e para fazer isso é utilizado também um recurso que está entre um dos episódios vividos pelo próprio Odisseu, que é a Ilha dos Lotófagos, né? A Terra dos Lotófagos, que são os comedores de lótus, que eles chegam lá, né, o Odisseu e seus marinheiros, seus companheiros, e as pessoas que comem essa flor, né, as pétalas lá da lótus, elas esquecem o desejo de voltar para casa e querem ficar entre os lotófagos, né? E ficam ali, E que de ficam ali, né? novo é um comentário sobre relações de hospitalidade, né? Que você chega na casa do cara e Sim. ele te dá uma comida que te faz esquecer que você quer ir embora.
Então ele vai estendendo aí é o contrário, não é o A hóspede que quer estadia, né? ficar É. contra a vontade do anfitrião, mas é um anfitrião que deixa o hóspede preso, né, Quer por prender conta os desse seus recurso da hóspedes, perda né? da É. memória. No caso ali, né, Calypso, ela vai ter acesso a Lotus no filme, né? E o Odisseu ele perde a memória, aí ela percebe ali que ele quer voltar para casa, então ela tira, né, a alimentação dele de Lotus e ele começa a ter de volta a memória e é por isso que ele vai contando o recurso narrativo que o Nolan utilizou, pegando ali pedaços do episódio dos Feaços, dos Lotófagos e de Calypso, seria um pouco esse, né, de ele usar essa recuperação da memória para apresentar a narrativa fantástica. Eu acho que isso tem algumas consequências que também eu entendo que ele fez, eu acho que é uma solução, inclusive, muito elegante para você trabalhar com uma estrutura narrativa do poema que é muito complicada de ser adaptada para o cinema. Eu acho que isso foi uma solução inteligente misturar esses três elementos. Mas quais as consequências que talvez me incomodem um pouco? Diminui o personagem de Odisseu, né, no sentido de que na Odisseia, é aquilo que a gente Sim. estava falando, a respeito da dubiedade de Odisseu. Odisseu é um mentiroso, né? E essas aventuras fantásticas na Odisseia, elas acontecem, Odisseu contando em primeira pessoa, por três cantos, né, entre o canto 9 e o canto 11 da Odisseia, para os feácios, o que teria acontecido com ele. Todas essas aventuras fantásticas, né, de encontrar o Ciclope, enfrentar Sila e Caríbides, os monstros, enfrentar as sereias, enfrentar os lestrigões, os lotófagos, encontrar Ello, enfim, né? A visita ao Hades, tudo isso está numa narrativa feita em primeira pessoa pelo personagem de Odisseu. Depois, quando Odisseu ele chega em Ítaca, ele vai assumir a persona de um mendigo, como aparece no filme, mas ele sempre conta uma narrativa de como que ele chegou ali. E sempre é uma mentira. Ele cria um personagem que é o Sim. personagem cretense, né? Ele é um cretense veterano da Guerra de Troia e ele conta essa mentira para todo mundo que ele encontra, com variações, não é exatamente a mesma mentira. O que leva a uma certa dubiedade a respeito do relato de Odisseu na corte dos Feaços. Ele estava falando a verdade? Inteiramente a verdade? Ah, Existem algumas, digamos assim, confirmações externas ao relato de Odisseu na própria Odisseia, de coisas que o narrador do poema, né, o poeta, ele comenta a respeito de episódios que Odisseu teria vivido, que alguns deles são confirmados pelo narrador, mas não são todos, né? Então, eu acho que nesse sentido, quando no filme essa narrativa ela vira Odisseu recuperando sua memória, e relatando para Odisseu, para Calypso, né? Dentro desse cenário de uma pessoa que está se lembrando do que aconteceu e falando o que aconteceu, me parece que tem muito mais uma força de que aqueles relatos eles, de fato são verdadeiros. E a gente perde um pouco essa dimensão do Odisseu como mentiroso, como ardiloso, que muitas vezes ele cria essas narrativas para se apresentar da forma como ele quer para as pessoas que estão recebendo ele. Aproveitando um pouco esse gancho também, eu acho que isso acontece com a própria Penélope também, né? Que é igualmente ardilosa. Ela também é. Eu acho que é por isso que ela e o Odisseu combinam tanto enquanto casal. Os dois eu acho que são um par fantástico, assim. Mas eu acho que, por exemplo, quando eles tiram os outros desafios, por exemplo, quando a Penélope desafia o Odisseu a mudar a cama dele, sendo que ela sabe que é impossível de mudar a cama dele, só o Odisseu saberia disso, e daí ele fica puto porque ele sabe que é impossível e ela sabe que é impossível. Então, assim, tem todo um jogo de. É verdade. Eu acho que eles tentaram colocar isso, né, de o teste que Penélope faz para a identidade de Odisseu dentro da questão do broche, né? Sim. Eles tentam manter um pouco isso, e que, de certa maneira, recupera essa dimensão. Mas, de fato, né, diminui também essa ardilosidade, essa esperteza de Penélope. Aquilo que eu estava dizendo do Odisseu conversando com Calypso, e a forma como eles usam Calypso, acaba diminuindo também a personagem de Calypso. Sim. Né? Então, ela não é uma personagem no filme, ela é um recurso narrativo.
ela serve para ser uma personagem que qual que é a função dela no filme? É escutar a história, Isso, e fazer o Odisseu lembrar a memória dele. Tanto que ela fica fazer o forçando, Odisseu lembrar, né? ela fica O que é uma cutucando. crítica, inclusive, né, que é recorrente aos filmes do Nolan. Ele é sempre um cineasta criticado por ser alguém que explica Sim, demais e muitas vezes ele faz isso a partir da criação de um personagem que qual que é a função dele? É eu ouvi ouvir uma história. explicações, é ouvir uma história, né? Então você pensa ali na origem, né, o personagem do Elliot Page, que é um estudante que a função no filme é ter aula sobre como funciona Sim, aquele isso. mecanismo. Literalmente colocar numa sala. Senta aí, garoto. Deixa que eu te explico aqui. E dentro dessa forma, o espectador que está assistindo o filme também vai conseguir aprender as coisas, ouvir qual é a história, o que aconteceu. É uma pessoa que não sabe o que estava acontecendo e, por meio das explicações da narrativa que acontece dentro do filme, uma pessoa contando, explicando, né, um procedimento ou contando como tudo funciona, ela vai passar a saber. E Calypso, nesse sentido, ela acaba se transformando nesse recurso narrativo. Ela não é mais uma personagem, como ela é na Odisseia, né? Que ela tem interesses, ela tem, enfim, né? Uma perspectiva. Não, eu ia falar, é uma perfil interessante porque ela quer ficar com o Ela quer Odisseu, ficar né? com o Odisseu, né? Então, Ela é uma deusa, ela fala: Bom, vocês têm seus mortais, uhum, eu quero ficar com esse. exato, É isso aí. ela questiona quando, né? Se eu não me engano, é Hermes que vai avisá-la de que ela precisa levar, deixar o Odisseu ir, né? Ela não gosta e ela se posiciona contra. Por que que vocês podem e eu não posso, né? Então, Sim, é um momento muito rico. e nesse sentido, assim, ela na Odisseia ela é uma personagem. No filme, não. Ela é um recurso Sim, narrativo. E que acaba, então, portanto, é uma solução boa para fazer essa estrutura narrativa complexa da Odisseia funcionar, mas que acarreta essas perdas de características importantes. isso me faz lembrar também um outro elemento que eu acho que acaba sendo diminuído, é porque no filme não fica tão claro que ela é uma deusa, né? Sim, né? E naquele momento, por exemplo, quando ela oferece a imortalidade para Odisseu e o Odisseu recusa a imortalidade, por ela não ser claramente uma deusa, eu acho que isso também enfraquece um pouco esse personagem do Odisseu, que ele tá pensando o seguinte: não, você não tá entendendo. Não me interessa Uhum. ser um deus. Eu só quero voltar para minha casa, para minha Penélope, para minha família e ser rei de Ítaca. Eu acho que isso diminui também isso, essa ânsia do Odisseu e o quão grande é essa vontade dele voltar para casa, a tal ponto que, pelo menos no poema original, ele de maneira consciente ele recusa a imortalidade. Eu acho que ele é o único mortal que faz isso, né? Ele recusa a imortalidade, ele não perde a memória, que eu acho que é essencial, né? Então ele Sim, nunca se esqueceu. Ele, assim, o Odisseu é um personagem complicado, né? ele é. Ele é descrito como estando muito triste, chorando, porque ele quer voltar para casa. Mas ele passa ali 7 anos vivendo como casal com Calypso. Sim, sim, E antes disso, ele com também Calypso, né? faz isso por mais de um ano com o Circe, né? Então, eles ficam pelo menos um ano com o Circe, são os companheiros do Odisseu que falam, olha, a gente quer ir embora, né? Enfim, né? Então ele tem essas dubiedades, né? Ele é um personagem complicado. A- Sim, a- a- essa tradução, né, do Odisseu como um personagem complicado, né? E que é uma tradução que tem causado bastante impacto, que foi a primeira tradução de uma mulher que a Odisseia fez para o inglês, que é a Emily Wilson, e que ela fala, né, ela chama o Odisseu de complicado, e o Nolan diz que ele foi bastante influenciado pela tradução dela. Aparentemente ela não gostou da uhum. Odisseia, da Odisseia do Nolan, né, Sim, que fique claro. Eu ainda não vi os do comentários Nolan. exatamente que ela fez, né? É, porque nesse filme ele é tudo menos complicado, né? Exato, ele perde um pouco dessas complicações. Mas enfim, né, eu acho que
é o que a gente estava dizendo aqui, né? Essa adaptação, ela é feita a partir de escolhas, como todas as adaptações são feitas. E essas escolhas, elas são pautadas pela visão contemporânea de quem está adaptando, né? E essas escolhas e essa visão contemporânea, isso acarreta certas consequências. Algumas delas acabam gerando algo que pode ser percebido como uma perda, né, do material que está sendo adaptado. Vamos partir então para essa questão final que você falou, que acho que incomodou nós dois. Vamos, e eu acho que também tem um outro ponto que é importante também colocar. Foram algumas das polêmicas que surgiram e críticas ao filme que fizeram em relação à escalação. Eu acho que isso também a gente não pode deixar de lado. Mas eu acho que tem como a gente falar junto com essa última parte do filme. Bora, vamos lá. O que você tinha falado, né, sobre eles apresentam ali como tendo uma espécie de consciência da civilização grega, né, que eles representam e seria um momento em que essa civilização está vivendo uma crise, que ela tem sofre uma ameaça de acabar, né, mas que se apresenta também uma esperança de que vai haver uma continuidade, um legado, vamos colocar assim, né, para essa civilização. Isso é um discurso colocado ali, né, no filme, e isso não tem na Odisseia. Né? Então, Sim. o que a gente pode dizer que tem ali é uma certa consciência de uma visão que dentro daquela temática central, que pelo menos para mim, né, é o que eu considero como o principal elemento da Odisseia, há uma consciência muito grande do que é um comportamento considerado civilizado e um comportamento bárbaro. Então, Uhum. dentro desse sentido, há uma visão que a gente pode considerar como uma percepção civilizatória, talvez, não, obviamente não vai ser essa palavra que vai ser utilizada, né? Mas uma forma de vida em sociedade que não é bárbara, talvez. Né? Então, isso é identificado dentro dos discursos do poema. Mas a forma como isso é apresentado no filme do Nolan é a partir de uma sensibilidade moderna, né? De uma ideia de civilização. Né? Eu acho que, na verdade, é a Sim. compreensão, assim, talvez aí um principal ponto de anacronismo, que ele já está pensando numa civilização grega percebida pelo mundo contemporâneo e que é apropriada por esse mundo contemporâneo como um espaço de origens. É. E eu acho que esse é o principal ponto complicado, né? É o principal ponto complicado porque é a tentativa de ligação que é feita entre essas duas temporalidades, o mundo moderno da produção e o mundo do passado grego, lá em que a Odisseia ela se passa. Então a gente tem essa percepção de que a civilização está acabando, tem uma crise e que tem inclusive assim uma crise muito próxima na figura que eles falam ali dos povos do mar, né, Sim. que estão cometendo vários ataques e que eles não respeitam as regras, a lei de Zeus, as relações de hospitalidade, enfim, né? E a conclusão no final que é chegada é que os povos do mar são os próprios, é, os próprios Gregos gregos. ali. Tan, 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 né? Você tem esse. Né? E que está muito ligada a às ações inapropriadas, né, incivilizadas, na Guerra de Troia, o fato de que o Odisseu está se sentindo ali muito culpado porque é o artifício dele, do cavalo, e o cavalo era um presente dado supostamente por um hóspede, um anfitrião, seria isso, né? Por isso que seria uma quebra das leis de hospitalidade, eu não sei, né? E que isso, então, portanto, eles estão vivendo ali um processo de fim da civilização. E é um discurso complicado, né? Que, enfim, né? O que te incomodou Eu nisso? acho que a coisa que mais me incomoda nisso é, logicamente, enquanto um historiador do século XXI, em primeiro lugar, primeiro essa própria consciência de uma civilização, né?
essa coisa de uma grande cultura única, um grande elemento uniforme que permeia esse mundo helênico e principalmente como a gente sabe que isso foi instrumentalizado e que hoje, ainda no nosso período, também é instrumentalizado, né? Está sendo instrumentalizado nesse filme, né? Exatamente, tipo, para trazer como se fosse assim, nós é que na verdade, nós e daí algumas audiências, por exemplo, principalmente algumas audiências dentro dos Estados Unidos, Europa, etc., que eles agora carregam essa chama da civilização grega, né? Nós somos agora esses herdeiros. Porque isso está no discurso do filme, né? Então eles falam ali que Sim, essa civilização está acabando, mas isso mas outra vai vir. isso não é um fim definitivo. Vai haver É, uma continuidade para ela. E eles falam de forma, o que mais me incomodou, porque eles falam de forma literal. O que que é o herdeiro dessa civilização? É o que eles vão encontrar no Ocidente. Que sim, isso está no discurso de Penélope, né? De que, ó, vamos fugir disso tudo, a gente pega um barco para o Ocidente e vamos ver o que a gente isso. vai Vai pro encontrar lá, porto. né? Vamos navegar em direção ali ao Ocidente, né? E ver o que a gente vai encontrar lá. Isso uma coisa que o Nolan ele não é um cineasta sutil, né? Então Sim, ele é muito literal nas coisas que ele quer apresentar. Então, ele acaba permeando, né, de dizendo assim, olha, essa é uma narrativa de 3.000 anos, né, passada num mundo completamente diferente do nosso, com essas características fantásticas e divinas, mas essa ligação direta, ela existe, ela está existe estabelecida, com o e Ocidente, né? esse ocidente que para quem eu estou fazendo essa adaptação, é o herdeiro do legado daquela mesma civilização da antiguidade, né? Então é um discurso que existe hoje, se a gente pensar na historiografia, né, mais crítica, uma crítica que Sim, é sim. feita, mas também existe uma defesa que continua corrente entre historiadores, entre intelectuais, de que é isso mesmo, que a civilização ocidental ela tem entre as suas origens esse mundo greco-romano que por sua vez tem suas origens nas narrativas de Homero, né? Então isso é uma, É uma obra fundante, é né? uma obra fundante, né? Então isso é uma argumentação sobre as origens de uma ideia de civilização ocidental que tem um dos seus pilares ali, né? E o Nolan coloca isso de forma absolutamente, absolutamente literal, eu acho. Ele coloca mais um tijolinho nesse muro, né? Ele fala, deixa eu ajudar com isso aí. E por que que isso é problemático, né? Porque historicamente essa é um discurso que foi utilizado para propor uma espécie de narrativa que hierarquiza diferentes tipos de civilização, que coloca aquilo que culmina, né, nessa civilização ocidental, que é basicamente o que? É a Europa, são os Estados Unidos, né, como aquilo que há do ápice do desenvolvimento da história da humanidade. Né? Que identifica os pilares desse desenvolvimento como tendo origens lá no mundo greco-romano, passa pela formação do cristianismo na Europa, na Idade Média, o iluminismo, enfim, o racionalismo, tudo estaria interconectado numa espécie de linha direta, amarrada, né, que desenvolve esse ápice do desenvolvimento da história humana, que é a civilização ocidental. Né? Então, eu acho que eu não sei até que ponto existe uma consciência do Nolan como cineasta de que ele está se amarrando a esse discurso, mas ao reproduzir essa ideia, né, de o fim daquela civilização naquele período, mas vai ter uma continuidade, essa continuidade está ligada a uma ideia de Ocidente, eu acho que ele acaba reproduzindo essa ideia de forma muito pouco crítica e chancelando, né, essa perspectiva. Isso me incomodou bastante numa apreciação mais crítica, né, daquilo que o filme estava propondo. Isso também me incomoda muito, para além de todas as questões que eu concordo com você, né? Sobre esse aspecto, e também pelo fato de que
esse conceito do que seria o Ocidente, do ponto de vista histórico, na minha perspectiva, ele é muito frágil, né? É muito difícil sustentar, tipo assim, não, aqui nesse mundo helênico antigo tem algo único e especial e sem contato com nenhuma influência do Mediterrâneo de outras regiões, e isso vai ser uma pedra fundamental para todo um leque cultural, né? Que se destaca e. É um discurso, né, que É, foi utilizado para se criar uma ideia de superioridade de uma identidade. civilizacional, né, de Sim, uma identidade superior, né? sim. Eu acho que nesse sentido o filme ele serve a esse discurso de forma pouco crítica. E o interessante é que ele faz isso dentro de uma lógica, né? E a gente volta aqui para o início, talvez seja interessante fechar nisso. Ele serve de uma lógica pautada num suposto realismo, né? Porque ele vai trazer essa menção histórica dos povos do mar. E se a gente pegar, assim, existe menção histórica aos povos do mar nesse período do fim da Idade do Bronze, né? Se é que a gente pode chamar isso como efetivamente um período histórico e de eventos que de fato aconteceram, né? De que a Idade do Bronze existiu e que ela chegou ao fim, né? Sim. Dentro dessa perspectiva. A ideia de Idade do Bronze também é uma criação, né? É uma Historiográfica, né? periodização nossa, né? Uma periodização bastante arbitrária que utiliza certos critérios de idade de metais, enfim, né? Que podem ser questionados. Nós não vamos entrar aqui nessa seara, né? Mas a gente tem fontes egípcias, né, desse período que falam de ataques dos chamados povos do mar, que eles não são muito bem identificados e há uma série de assentamentos, não necessariamente egípcios, mas também egípcios, dentro do Antigo Oriente Próximo, aí nesse período do final do século XII, antes de Cristo, que de fato eles vão ser atacados, incendiados, vão ser destruídos, os próprios palácios, assentamentos aqueus, né, ali na região da Grécia, do Egeu, que também vão passar por processos semelhantes de destruição. Nas fontes que a gente tem, não é possível delimitar com certeza quem são esses povos do mar, né? E no discurso do Sim. filme, eles descobrem, são os gregos, os povos do mar, nós somos os povos do mar, né, que estão causando todos esse desarranjo Esse problema aí, né? civilizacional. Não é uma ideia nova, tá? Então acho que a primeira vez que eu me lembro de ter lido essa sugestão tem a ver com a própria Odisseia, na realidade, né? Tem um Uhum. livro que se chama O Problema da Guerra na Grécia Antiga, uma coletânea francesa, que o capítulo sobre a guerra em Homero é de um historiador inglês, se eu não me engano é o Geoffrey Kirk. E ele é primeira vez que eu li, né, uma sugestão de que faz uma relação entre os povos do mar egípcios e a possibilidade deles serem gregos, né? Porque se você pega as narrativas de Odisseu, as narrativas falsas de Odisseu, quando ele está mentindo para as pessoas que recebem ele, né? Quando ele volta para Ítaca, que ele diz que ele é um cretense, veterano da Guerra de Troia, grande parte dessas narrativas fala que ele organizou expedições que atacavam o Egito, especificamente. Então ele levanta essa Uhum. possibilidade de que, olha só, tem na Odisseia menção a gregos atacando o Egito. Seriam os gregos os povos do mar? Tem aqui no Egito uma galera que tá vindo do mar. A associação ela não é nova, eu não sei se, sei lá, o Nolan pensou nisso quando ele estava desenvolvendo essa, ele utilizou essa estrutura, né, esse recurso para falar dessa ideia de civilização. Mas que, enfim, é problemático nesse sentido, né? Acho que nas consequências que isso traz para a reprodução de uma ideia de civilização e de quebra civilizacional, mas que deixa um legado, deixa uma linha direta com o futuro, em que esses valores que estão sendo professados lá naquele contexto, eles vão continuar, enfim, né, numa nova civilização que vai estar se constituindo, né? Eu acho tudo isso muito problemático. E eu não sei, parece que assim, a gente também não pode esquecer desses elementos, né? Por exemplo, é um filme, é um blockbuster, então ele tenta atingir o maior número de pessoas possíveis, né?
como a gente sabe, existe uma indústria do cinema, existe aí também toda uma série de questão mercadológica. E daí, ao mesmo tempo que esse filme tem esse discurso, por exemplo, que eu acho que é algo bem complicado, também tem uma outra polêmica ligada a ele, que foi a questão de algumas escolhas do casting, né? Exatamente. Assim, eu achei elas todas muito bobas, né? Eu também. Eu acho que eu até não pretendo que a gente se aprofundar muito nelas, assim, porque bastante, né? A principal delas talvez seja na escolha da Lupita Nyong'o, né? Para o papel de Helena, né? Em que basicamente, né? Os detratores dessa escolha eles estão dizendo que seria um assassinato à veracidade do poema, porque a Helena não é descrita dessa forma. A maior parte dos personagens não é representado de maneira literal da maneira como eles são descritos na, É, no poema. Né? O que essas pessoas que ficaram incomodadas com a escolha de que a Helena ela seria considerada a mulher mais bonita, né? Então, que é o rosto que levou 1000 navios a enfrentar uma guerra. O que as pessoas estão dizendo, ó, quando elas falam assim, olha, a Lupita Nyong'o ela não é boa para ser uma Helena, é de que ela não pode ser considerada a mulher mais bonita, né? E tem um motivo muito claro por sim, trás disso, né? Porque essas pessoas acham que, pelo fato dela ser uma mulher negra, ela não é bonita, né? E eu acho isso absolutamente sim. absurdo, condenável, né? Absurdo, Então né? a questão de todos os personagens na escolha dos atores, eles vão se afastar de maneira maior ou menor daquilo que aparece no poema. Nesse caso específico que causou uma comoção muito grande, para mim, ele não tem nenhuma relação verdadeiramente à defesa de uma suposta adaptação fiel do texto da Odisseia. Porque outras adaptações que são feitas, elas não causam a mesma comoção. Essa causa por ser uma atriz negra e Sim, de que ela não, na visão dessas pessoas, para mim é absolutamente condenável, ela não poderia representar a principal visão de beleza feminina daqui. e que pra mim, eu acho que inclusive é um ponto de interconexão de alguma forma com esse discurso do Nolan, de são pessoas que têm uma consciência muito clara do que seria essa cultura ocidental e que pessoas negras e homens trans não fazem parte desse mundo Estão nas ocidental. margens, né? Então, essa atriz não poderia estar ali como um papel central da Helena. Sobretudo quando o papel da Helena, o que ela representa? É isso, é o suprassumo do ideal de beleza feminina. Então, Exatamente. nesse caso, é isso que incomoda. Né? O caso do Elliot Page, eles ficaram incomodados porque eles consideravam que aquilo seria o Aquiles. O Aquiles não está no filme, né? Mas que, de novo, né, Sim. é um problema enfim, né, eu acho que ele passa pelos mesmos discursos que envolvem isso que você estava dizendo, né, de uma visão sobre o que seria essa civilização ocidental aí, e motivada por talvez os aspectos mais condenáveis, né, dessa sociedade contemporânea. Sim. Eu acho que, na verdade, essas polêmicas elas não valem nem a pena a gente comentar muito, porque elas não têm para mim uma profundidade. Eu acho que a justificativa da fidelidade da narrativa ela não se sustenta, tendo em vista que outras adaptações, o personagem de Odisseu, semelhantemente, ele também é descrito de maneira muito diferente a forma como, sei lá, né, o Matt Damon, né? Ou se você pegar a outra adaptação Sim. de Troia, né? Que é o Sean Bean, eles são muito diferentes da descrição do Odisseu, né? Sim. Existe Sim, inclusive sim. uma passagem do Odisseia que fala que o Odisseu tem pele escura, né? A palavra utilizada em grego pode ser traduzida como negra.
pele escura Uhum. enfim, né, essa adaptação que é feita colocando um personagem americano ou um irlandês, né, não sei se é o inglês, sei lá onde que é o Xambin, ah, ah, isso não causou nenhuma comoção nas redes sociais, nenhum protesto de que a cor da pele do Odisseu é mais clara do que a descrita na Odisseia, não causou. Causou no caso da Lupita Nyong'o, porque, na minha opinião, é uma questão de racismo, né? Como essa mulher pode ser representação da beleza feminina, o ideal de beleza feminina? Importante evidenciar justamente isso, que é a consequência ou uma possível consequência desse discurso de um ideal de um ocidente, de uma civilização que pode se desdobrar, né? Porque são elementos que estão dentro disso, né? Faz parte dessa corrente de uma cultura superior. A gente sabe no nosso contexto que todo o processo de colonialismo, neocolonialismo, e que tem impactos até hoje no nosso mundo, de alguma maneira eles vão se embasar nesse discurso, né? É um dos pilares que sustentam isso, né? Exato, né? Então, volta para aquilo que a gente estava discutindo, né? De como que o filme ele se associa à reprodução dessa visão, né? De um legado, É, a construção de uma ideia civilizacional, civilizatória e tal. Bom, Vinícius, acho que falamos aí acho que a gente deu conta, né? bastante sobre o filme. A gente ainda não chegou nem na metade da duração do filme. O filme tem 3 horas, mas eu acho que a gente poderia ficar falando muito mais do que 3 horas sobre esse filme, né? E Não, sobre essas sim. questões. Mas aqui tá a gente fez aí uma discussão interessante. Espero que ela ajude as pessoas a refletirem sobre o filme, sobre a Odisseia. Eu acho importante ressaltar assim, que é um bom filme, eu gosto bastante dele, vale a pena ser visto. Eu acho que o Nolan, como cineasta, ele voltando àquilo que a gente começou dizendo, né, que ele traz essas audiências, e ele faz isso porque ele tem uma narrativa visual que ela é muito forte, né, e a forma como ele filma e como que ele gosta de utilizar efeitos que são práticos. Então, nesse sentido, o filme ele é de fato um espetáculo visual e sonoro, né? Então, eu acho que vale a pena assistir o filme no cinema, na maior tela possível, com um bom sistema de som, né? E se o filme também tiver esse efeito de estimular as pessoas a lerem a Odisseia, isso também é muito benéfico, porque a parte essa questão do discurso civilizatório, né, de um poema que seria um dos fundamentos da civilização ocidental, que, enfim, que é problemático, né? Mas é uma excelente obra, é um excelente poema, né? Ele tem esse impacto, essa influência, em parte por conta de que as pessoas se sensibilizam por esse texto há muito tempo. Isso envolve um elemento de qualidade, né? É uma leitura que eu considero, ela não é particularmente fácil considerando a linguagem que ela tá, mas ela é muito agradável, ela é muito instigante, né? E se o filme tivesse efeito fazer as pessoas lerem, eu mesmo, Vinícius, recentemente presenteei a minha mãe com uma, uma versão da Odisseia, né? Uma tradução, inclusive, do professor Christian Werner, da Universidade de São Paulo, que é uma tradução que eu acho muito boa. Então eu acho que. E a minha mãe se interessou, ela me perguntou qual que ela deveria ler, foi por causa do filme, né? Então, então eu acho que Que legal. é um efeito interessante. Sim, eu acho que é, para o bem ou para o mal, isso é uma coisa que eu estava conversando com o nosso querido Breno Sebastiani, também professor ali da USP de Grego, é que no mínimo, quando a gente tem essas releituras, é, o tema da antiguidade vem à tona. Isso mantém vivo esse campo, isso justamente nos dá mais um momento para nós falarmos e chegarmos a mais pessoas. Então, isso tem seu valor, Isso isso tem. é inegável. Eu acho que, independentemente das questões dos problemas ligados a essa ideia de civilização ocidental, e de que esses poemas eles estariam na origem dessa civilização, eu acho que existem processos em que, no mundo em que a gente vive, a gente se apropria desses, desses elementos do passado.
né? Inclusive aqui nós, no Brasil, a gente se apropria desse passado grego em diversas dimensões. A gente torna ele parte do nosso mundo contemporâneo, né? Isso não necessariamente está ligado a essa ideia de uma civilização ocidental vista de forma única, com um legado, uma linha direta. Pode estar ligado a esse discurso, mas não necessariamente, né? Isso mostra que esses materiais eles fazem parte do mundo em que a gente vive, a gente se apropria deles. Não haveria, né, uma produção sobre a Odisseia gerando tanto interesse, né, internacionalmente se essa forma de apropriação de diferentes contextos do mundo contemporâneo não tivessem uma identificação com esses materiais da antiguidade, do passado ou de outros contextos históricos. No caso da Odisseia, fica a minha recomendação, tanto do filme quanto do poema, né, em que a gente deve continuar se apropriando dele, sim. Não, eu concordo plenamente. Assim, eu gostei menos do filme, mas eu indico, veja, também para você ter, tipo, a sua opinião, a sua leitura, isso também é importante. E principalmente assim, que popularize mais elementos da antiguidade. Acho que sim, né? Então, obrigado, Vinícius, por participar aí da conversa. Foi um prazer a gente fazer essas reflexões e vamos ver se retomamos isso em outras oportunidades. Com certeza, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. É sempre um prazer conversar com você. Relembro para quem quiser ouvir um pouco mais, uma perspectiva mais histórica sobre o mundo homérico, tem o nosso episódio do Colunas de Hércules, com esse tema que está lá no Spotify. Aqui também a, a sugestão de todos os episódios do Coluna de Hércules, né? Tem várias temáticas diferentes ali com pessoas muito mais gabaritadas do que eu sobre uma série de temáticas a respeito do mundo antigo. E acho que é isso. Até mais, pessoal. Obrigadão. Até, pessoal, obrigado aí por ouvir esse nosso bate-papo. Se você quiser esperar mais 2 minutos, a gente chega na metade do filme de 1 hora e meia.